Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Folino, eu sou Head da área de Planejamento Patrimonial da XP Private. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem se tornado cada vez mais recorrente nas conversas aqui com os nossos clientes, que é a mudança de residência fiscal. Alguns aspectos precisam ser observados aqui nesse processo e a gente vai tentar passar por alguns deles aqui durante essa conversa. Eu acho que a primeira coisa, o que é mais importante, é a gente entender o que significa residência fiscal. De uma maneira geral, nos principais países do mundo, a regra basicamente é que a residência fiscal ela está atrelada à sua residência física, ou seja, você paga imposto aonde você mora. Tá? Essa é uma regra basicamente da grande maioria dos países, com exceção de um ou outro país que tem uma regra um pouquinho diferente disso. Mas a nossa residência fiscal ela não está atrelada à nossa cidadania, ela está atrelada à nossa residência física, ou seja, eu pago imposto, né, como eu já disse, aonde eu moro. Então isso é importante a gente ter isso na cabeça. Então depende muito também de para onde nós vamos, aonde nós vamos morar. Nós estamos saindo do Brasil e a gente vai fixar essa residência fiscal em algum país. E cada país tem a sua regra para tributar as pessoas que são residentes fiscais naqueles países. Estados Unidos tem uma regra, Portugal tem outra regra, Inglaterra tem outra regra, Suíça tem outra regra, a Itália tem outra regra. Cada país tem a sua regra para tributar as pessoas que residem lá e que moram naquele país, né? A maioria dos países tem uma regra de tributar sobre a renda global, então mesmo você morando em um determinado país, você acaba oferecendo a tributação à renda que você tem em qualquer lugar do mundo. Alguns países têm uma regra de tributação focada na renda local, na renda regional, você só paga imposto naquilo que você ganha naquele país, tá? Mas basicamente essas são as regras que a gente precisa observar e entender em relação ao país que a gente está mudando. Para onde a gente vai morar naquele momento, né? Então é importante a gente entender um pouco isso. Claro que essa decisão de mudança de residência fiscal, ela, no meu ponto de vista, ela nunca pode ser exclusivamente por uma questão tributária, por uma questão fiscal. Eu sempre gosto de ressaltar que a decisão de mudar do Brasil, ou de morar em outro país, é muito mais uma decisão de vida. Você vai morar onde você se sente bem, não necessariamente onde você vai pagar menos imposto. Então é importante ter isso na cabeça também na hora de tomar a decisão de sair do Brasil. O que é importante, olhando de um outro ponto de vista? Agora, a gente precisa entender o que o Brasil exige quando a gente deixa de ser residente fiscal no Brasil. E, de novo, quando a gente deixa de ser residente fiscal no Brasil, eu não estou abrindo mão da minha cidadania. A gente vai continuar sendo brasileiro, com passaporte brasileiro, mas a gente vai morar em outro país. E o Brasil exige que você tome algumas providências em relação a isso. Basicamente, 3 passos precisam ser observados. A primeira é a gente comunicar à Receita Federal de que nós estamos saindo do Brasil. Então nós precisamos fazer a comunicação de saída para a Receita Federal. Essa comunicação ela é feita de maneira automática no site da Receita Federal, onde você informa para a Receita que você deixou de ser residente fiscal no Brasil. Essa comunicação ela deve ser feita até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte ao ano que você saiu do Brasil. Vamos imaginar que a gente saia do Brasil, que você tomou a decisão de sair do Brasil no dia 31 de julho de 2023, você tem até o último dia útil do mês de fevereiro de 2024 para fazer essa comunicação para a Receita Federal. Tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva é uma declaração de imposto de renda que a gente faz, como a nossa declaração anual, né? Ela só é específica de uma situação, mas que ela leva em consideração tudo que você ganhou ao longo do tempo em que você foi residente no Brasil no ano anterior. A nossa declaração de imposto de renda, né, de uma maneira geral, a gente residente aqui, a gente sempre acerta contas com a Receita, tomando em consideração o nosso patrimônio em 31/12 do ano anterior, né, até o último dia útil do ano anterior ao ano que eu presto a declaração. No caso da declaração de saída definitiva, essa data base ela não é 31/12, a não ser que você tenha saído no dia 31/12. Mas vamos imaginar naquele exemplo que eu dei, que você saiu no dia 31 de julho, 31/7, você vai acertar as contas com a Receita até o dia 31/7. Essa declaração de saída definitiva, ela tem o mesmo prazo da declaração normal, que todos os residentes aqui fazem aqui no Brasil. Ou seja, esse ano mudou para o último dia útil de maio, mas até o ano passado era o último dia útil de abril. Então esse é o mesmo prazo que a gente tem sempre do ano seguinte. Então, de novo, eu saí, naquele exemplo que eu dei, eu saí do Brasil em 31/7, eu vou ter que fazer a minha declaração de saída até o último dia de maio, se essa data for mantida para o ano que vem, até o último dia de maio do ano que vem, e vou acertar contas com a Receita relacionada ao período de 1º de janeiro até 31/7 de 2023, tá? E o terceiro passo é a gente precisa informar as instituições financeiras que a gente tem relacionamento, os investimentos que a gente tem aqui no Brasil, de que eu me tornei um não residente, para que os cadastros das instituições financeiras precisam ser acertados. E aí cada instituição financeira tem o seu procedimento para acertar esse cadastro, para que justamente as informações que as instituições financeiras enviam para
Receita, elas vão ficar de acordo com o status que a Receita tem, porque você informou para a Receita que você, a partir daquele momento, passou a ser um não residente. Então, as informações vão bater direitinho. Duas coisas que as pessoas imaginam e não necessariamente é verdade, que acontecem quando a gente deixa de ser residente fiscal no Brasil. A primeira, deixo de pagar imposto no Brasil. Isso não é verdade. A única coisa que você deixa de fazer é de declarar imposto no Brasil. Você não precisa mais apresentar a sua declaração anual, né, que todo mundo faz aqui no Brasil. Mas não significa que você deixa de pagar imposto no Brasil. Mesmo você sendo não residente fiscal no Brasil ou residente fiscal fora do Brasil, você continua pagando imposto no Brasil sobre as rendas que você tem no Brasil. Dependendo do tipo de renda que você tem regras específicas que não vale a pena entrar aqui porque elas são muito amplas. Então, mas de qualquer maneira é importante entender que se eu continuar tendo renda no Brasil, eu vou continuar pagando imposto no Brasil, mesmo não sendo mais residente fiscal aqui no Brasil. Outra coisa que as pessoas têm uma impressão errada, eu tenho que dar baixa no meu CPF quando eu deixo de ser residente fiscal no Brasil. Isso também não é verdade. Você mantendo patrimônio aqui no Brasil, imóveis, investimentos no mercado financeiro, em bancos, você continua com o seu CPF ativo, porque ele precisa estar linkado, só que agora esse seu CPF, ele é um CPF de um não residente fiscal. De uma maneira geral, era isso que eu queria contar para vocês aqui hoje. A gente está à disposição aqui na XP para poder conversar e explicar um pouco mais e entrar no detalhe da situação específica de cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado as informações aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado.